Você é daquele que precisa de sinais para crer de fato em Jesus? Cuidado, irmãos. Os sinais estão aí, mas você ainda assim prefere não acreditar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus contida na liturgia desta segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum nos chama a aprofundar no mistério do Evangelho. A partir dos textos de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos de 1 a 7, e do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos de 29 a 32. Na primeira leitura, irmãos, o apóstolo Paulo, no início de sua monumental carta aos Romanos, apresenta-se como uma tripla identidade. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus. Servo de Jesus Cristo. Esta é a fundação de toda a vocação cristã. O termo grego doulos significa escravo. Em Cristo, ser escravo, ser servo, não é uma submissão humilhante, mas a mais alta liberdade e dignidade. Significa pertencer a Jesus, aquele que nos libertou do pecado e da morte. Nossa identidade primária como católicos é realmente ser de Cristo. Apóstolo por vocação. Paulo não se autoproclama, ele é chamado. A vocação é uma iniciativa divina. Deus nos chama para uma missão, não por nossos méritos, mas por sua pura graça. E qual é o cerne desta vocação? Qual é a finalidade de qualquer vocação? Anunciar o Evangelho de Deus. A mensagem que ele, de antemão, prometera por meio dos seus profetas nas Escrituras, como nos afirma o versículo 2 da carta de São Paulo. Aqui, irmãos, a teologia católica sublinha a continuidade da revelação, ou seja, o Novo Testamento não anula o Antigo, ele o cumpre e o ilumina. O cerne da boa notícia é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo descreve o mistério de Cristo em dois polos: descendente de Davi segundo a carne, ou seja, verdadeira humanidade, cumprimento das promessas messiânicas, e autenticado como Filho de Deus com o poder pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, sua divindade manifestada na ressurreição. A ressurreição é o selo de Deus Pai, é a prova incontestável do poder do Evangelho. É por meio de Cristo que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé a todos os povos pagãos. Irmãos, o Evangelho é católico. E talvez você não entenda o que eu esteja dizendo, porque talvez não entenda o significado da palavra católico, mas é universal. Católico do grego significa universal. Então, o Evangelho é católico. A graça não é um mérito, mas um dom que nos habilita ao apostolado. O objetivo do apostolado é a obediência da fé. Na teologia de Paulo, a fé é mais que uma crença intelectual, ou seja, não basta dizer eu acredito em Jesus por entender ou porque seus pais ensinaram. Claro que isso é necessário, aprender de alguma forma, mas justamente por saber, por entender que mais ainda é necessário a adesão à vida de Cristo. Uma resposta obediente ao chamado de Deus, que molda todo o nosso ser. Infelizmente, na época de Jesus, e ainda hoje, eu diria que até mais do que antes, muitos precisam de sinais extraordinários para crer e se entregar a Cristo, para ouvir a palavra e a pôr em prática. Pois como o próprio Paulo diz aos Romanos, e a nós, consequentemente, em sua saudação final, amados de Deus e santos por vocação, ou seja, somos amados e chamados à santidade. E nossa resposta deve ser a obediência da fé. No Evangelho de Lucas, encontramos Jesus confrontado por essa multidão que busca um sinal extraordinário. Jesus chama a sua geração de geração má, porque busca um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Esta não é uma condenação à busca da verdade, irmãos. Pode parecer isso, mas não se trata disso. Mas uma crítica à dureza do coração. Eles já tinham visto a pregação de Cristo, as curas que Cristo realizou e a expulsão de vários espíritos malignos. Basta lembrar todo o contexto anterior de Lucas, no capítulo 11, que vimos em todos os dias da semana que se passou. Mas o coração deles
permanecia e, infelizmente, o coração de muitos hoje permanecem fechados e obstinados, exigindo um milagre à sua maneira, ou seja, querendo como se fosse um toque de mágica aos seus olhos, como se fosse Tomé, querendo tocar na ferida de Cristo. Porém, o mistério de Deus não se impõe pelo mero espetáculo, irmãos, mas se propõe à liberdade humana, ou seja, a fé é um ato livre. Jesus aponta para o sinal de Jonas. E qual é este sinal para nós? Na semana passada também vimos este sinal nas primeiras leituras da liturgia. Para os ninivitas, Jonas foi um sinal de pregação, penitência e conversão. Jonas pregou a conversão e eles, os pagãos, responderam com penitência e mudança de vida. Então, a fé é necessária, sim, mas ela tem que gerar obras. E é essas obras que Tiago fala em sua carta. O sinal de Jonas para esta geração de Jesus é o próprio Filho do Homem, cuja vida, morte e crucialmente ressurreição, o ficar 3 dias e 3 noites na mansão dos mortos antes de ressuscitar, tal como Jonas ficou na barriga do grande peixe, é o sinal definitivo. O túmulo vazio, a vitória sobre a morte, o cumprimento das Escrituras, este é o sinal que nos é dado, que nos foi dado e continua sendo dado às próximas gerações. É o sinal que confirma a palavra e a divindade de Jesus, a mesma verdade que Paulo proclama em Romanos. O evangelho continua e Jesus diz: no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, a palavra de Deus, que é a pessoa de Cristo Jesus, é maior do que qualquer sabedoria ou qualquer pregação profética anterior. O que Jesus exige não é apenas admiração, não é apenas ir à igreja e falar, nossa, que linda, mas é a conversão, a penitência, a mesma resposta que levou os ninivitas ao perdão de Deus. Como Paulo diz hoje, somos amados de Deus e santos por vocação, chamados a viver a obediência da fé no Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus ressuscitado. O nosso coração não deve ser uma geração má, que exige sinais espetaculares, mas sim uma geração que acolhe o único e definitivo sinal de Jonas, Cristo ressuscitado, e que em obediência da fé se converte e faz penitência. Jesus Cristo, o Filho de Deus que se deu por nós e ressuscitou, é o sinal que nos basta. A palavra está aqui, maior que a de Jonas. Temos ela, recebemos ela, comemos ela, bebemos dela, todo dia se quisermos. A sabedoria está aqui, maior que a de Salomão. A Ele que nos chamou e nos amou até o fim, demos a nossa resposta de fé e conversão, irmãos. Ou no fim, seremos julgados por aqueles que acolheram este sinal. E eu tenho certeza que você não quer passar por isso. Que Deus abençoe você, meu irmão. E até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.